Fala galera, vamos nós então agora tentar ajudar vocês agora para entender a questão da dinâmica. A dinâmica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos e suas causas. Ou seja, agora eu vou estudar e entender quem é que produz efetivamente o movimento dos corpos, quem produz, quem altera a sua situação de repouso, né, ou a situação de movimento. É a força. Ok? Então vamos analisar o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, força. Continuando aqui, vamos lá. A segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que a força resultante, ou soma das forças, vice-versa, né? A soma das forças ou força resultante, é igual ao produto da massa pela aceleração. Está lá. A força resultante, então olha só, eu vou sublinhar a força resultante, é a mesma coisa que somar forças. Então, se eu estiver somando forças, estou calculando a força resultante. É igual ao produto da massa pela aceleração. Professor, como assim? Muito fácil será fazer isso se as forças estiverem apontando para o mesmo lado e estiverem na mesma direção, por exemplo. Eu tenho um bloco aqui e eu faço, então, atuar neste bloco duas forças. Vamos colocar uma superfície, né? Supondo, então, que só existam essas duas forças atuando. Vou chamar de F1 e vou chamar de F2. Está lá. Então, a força resultante seria, nesse caso, F1 mais F2. Fácil, né? E qual seria um outro exemplo? Outro exemplo seria esse. Eu tenho, então, um bloco, né? Está aqui o bloco. E eu tenho, por exemplo, uma força, novamente, F1 atuando nesse bloco. E eu tenho a força F2 no sentido contrário à força F1. Nesse caso, em específico, eu vou falar para vocês que F1 ele é maior que F2, no caso específico. Então, obviamente, o corpo é fácil entender. Se esse cara aqui, se essa força é maior do que esta, o corpo estará se deslocando para a direita. Concorda comigo? E a força resultante nesse caso vai ser igual a F1 mais menos F2. Está lá. Ok, galera? Porque F2 está no sentido contrário. Então, mais com menos dá menos. A força resultante será F1 menos F2 de qualquer maneira. Tá joia? Pra vocês entenderem. E aí, professor, qual é a fórmula? A fórmula é exatamente o enunciado. O enunciado diz que a força resultante, ou soma das forças, é igual ao produto da massa pela aceleração. Obviamente, a minha fórmula, vou escrever aqui, ó, a segunda lei de Newton. F R é igual a M vezes a força resultante. Já sabem que cálculo de força resultante é somar forças. É igual ao produto da massa pela aceleração. Está lá, ó. Esta é a fórmula. Tá ok? Então, existem duas maneiras de calcular a força resultante. Primeira maneira, somando vetores. Segunda maneira, é o outro lado da igualdade. É multiplicando a massa do corpo pela aceleração adquirida. Tá ok? Um outro exemplo aqui, ó. Imagine aqui esse bloco aqui que já está desenhado aqui. Se esse bloco aplica-se uma força de... Vamos dar um exemplo numérico agora, tá? Vamos colocar aqui uma força F1. Tá lá, é um vetor, tem direção e sentido. Ok? Vamos colocar uma outra força aqui, F2, tá bom? E vamos colocar uma força aqui, F3. Vamos supor que todas as forças estão na mesma direção perfeitamente, tá ok? E aí, o valor delas em módulo vai ser colocado aqui, ó, F1. Perceba agora que eu não coloco o setinho em cima das forças, tá bom? Não tem seta em cima, porque agora é módulo. Módulo. Módulo é o valor numérico, é a intensidade do vetor. F1 aqui eu vou colocar igual a 10 newtons. F2, por exemplo, eu coloco igual a 5 newtons, pode ser? E meu F3 eu vou colocar aqui igual a 9 newtons. Pronto. Talvez alguns de vocês tenham visto um exemplo parecido, né?
Vou colocar a massa do corpo igual a 6 quilogramas. Ok, pessoal? Então, o professor vai perguntar qual é o módulo, a direção e o sentido da força resultante. Moleza, vocês estão feras? Olha só, o professor sei muito, né? Sabe? Só praticar. Ó. Força resultante. Perceba que F1 e F2 estão apontando para o mesmo lado, para a direita. Então, vai ser, vê se não é isso, ó, F1 mais F2 menos F3, que aponta para o lado contrário. Somando esses camaradas todos, vai dar 10 mais 5, 15 menos 9. Então, ficou 10 mais 5 menos 9. Esse cara dá quanto? Dá 6. 6 newtons de força resultante. Direção da força resultante. A direção é a direção horizontal, que tem a mesma direção das forças aqui. Sentido para a direita, tá bom? Então já sei que o corpo estará se movimentando para a direita, galera. Tranquilão? Outra coisa, posso calcular a aceleração? Posso, porque pela segunda lei de Newton, a força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração. Vai fazer surgir uma aceleração, porque existe uma força resultante. Então, só substitui os valores. 6 é igual a massa, que é 6 nesse caso, vezes o ar. Olha lá que fantástico. Isso implica que a aceleração, neste caso, é 1 metro por segundo ao quadrado. Olha lá. Calculamos a aceleração do sistema. Tranquilo, pessoal? Olha só que legal. Não é tão difícil fazer, né? É a parte fácil. Vamos continuar aqui para ver o que acontece. Quais são os tipos de força? Bom, as forças da dinâmica elas podem se dividir em forças de contato e forças de campo. As forças de contato, quais são as forças de contato que existem? Não. Existe a tração, força de tração, tá bom? Essa força de tração é força que surge nos fios, nos cabos, tá ok? Qual outra força de contato? Contato é que está encostado, tá? Existe a força normal, então tá lá, ó, normal. Professor, mestre, tem outra força? Tem. A força de atrito. Então tá aqui, ó. Força de atrito. Beleza? São essas forças de contato principais, tá? E aí, e as forças... dessas forças, como é que elas atuam? Como eu falei, a tração é uma força que surge em fios. Um exemplo bem simples aqui de tração, por exemplo, é quando eu pego um corpo, se ele está encostado no chão, por exemplo, tá ok? E amarro uma corda aqui no corpo e puxo ele para cima, tá ok? Através de uma corda. Esta força que está atuando através de corda, eu vou chamar de tração, tá não? Beleza? Tração. É a força na corda. Normal, agora é diferente. Eu tenho, por exemplo, aqui, posso fazer vários desenhos, tá, gente? Eu posso, por exemplo, aqui desenhar uma superfície bem simples. Exemplo bem simples. Vamos começar devagar. Ó. Desenho uma superfície, tá ok? Normal é uma força que surge de reação das superfícies. Então, por exemplo, nesse corpo, a força normal é uma força que a superfície faz no corpo. Outra, lembrando, observação, sempre ângulo de 90 graus, galera. Aqui, ó, 90 graus. Então, normal está nessa linha, ó, 90 graus, tá bom? Força normal, olha que beleza. Olha lá. Tem superfície, tem normal. Força de atrito é simples. Quando o corpo estiver se movimentando, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, uma força, vou colocar o corpo com uma velocidade v. Olha só o que eu vou fazer, ó. Se tem uma velocidade, sempre vai existir no solo. Entre o solo e o corpo, uma força de resistência ao movimento. É uma força que sempre aponta no sentido contrário ao movimento. É uma força dissipativa. Então, a FAT, que é a força de atrito, aponta no sentido contrário ao movimento. Geralmente aqui na superfície, só que como vai ficar meio estranho para desenhar, não vou colocar, tá? Como é um vetor, posso movimentar ele da forma que eu quiser, desde que eu mantenha o mesmo tamanho que eu queira, tá? E o mesmo sentido, tá? Esse é o sentido. Força de atrito é uma força contrária ao movimento, tá bom? Ok?
Então, desenhamos as 3 forças principais. Quais são os outros tipos de força? A força de campo. A força de campo são forças de longa distância. Tá, ok? Quais são essas forças de longa distância? Nós temos a força peso. Concorda? Peso. Qual é a outra força de longa distância? Bom, nós temos a força elétrica de longa distância. Concordam? Elétrica. Qual outra força de longa distância, mestre? É a força magnética. Ok, gente? Então tá lá, ó. Nós temos as forças de longa distância. Tranquilo? Tem outras forças, mas a priori essas aqui não são suficientes. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Exemplo. Um exemplo muito legal foi o que eu coloquei bem lá no início, né, da tela inicial, que eu desenho, por exemplo, a força peso. Lembrando que peso é uma força que atua entre corpos com massa considerável. Então, vou resumir a força peso como a força que os planetas exercem sobre os corpos, puxando-os para o seu centro, tá bom? Então, gente, olha só. Imagine o planeta Terra. Nesse ponto, a força peso aponta para o centro da Terra. Porque ó, traceja aqui, centro da Terra aqui. Obviamente, esse ponto aqui, ó, a força peso está nessa linha aqui. Porque a força peso é a força que os planetas fazem puxando os corpos para o seu centro. Tracejando uma linha aqui, ó, força peso aqui, ó, tá aqui. Novamente puxando uma linha do centro até o ponto, esse ponto, eu tenho a força peso aqui, ó. Ok? Então a força peso sempre aponta para o centro. A joia é a força elétrica e a força magnética. Nós não vamos usar porque não é matéria agora, não é pauta do nosso assunto. Porém, são forças também que existem de longa distância. É verdade, você quando passa com o braço próximo, por exemplo, de uma tela de televisão ou de computador, os pelos do seu braço são eriçados, ou seja, eles são atraídos por indução elétrica. Quando você pega os ímãs, por exemplo, um ímã é uma moeda, perceba que ímã e moeda se atraem mutuamente, porque existe ali uma interação a longa distância. Essa interação é porque a força magnética é uma força de campo. Tá ok, galera? Então, beleza. Então, aqui ficou um resuminho aqui rápido para vocês dos tipos de força, tá? Continuando. Vamos dar agora um tratamento especial de força-peso e força normal. Tá ok? Peso. Peso, então, é a força que os planetas, como eu falei, vou tratar dessa maneira, exerce sobre os corpos puxando-os para o seu centro. Peso é igual a massa vezes a gravidade, onde a gravidade na Terra, G da Terra, é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok, galera? Só que esse valor aqui pode ser aproximado a 10 metros por segundo ao quadrado. Geralmente, quem estuda comigo sabe que nós vamos usar sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Mas o valor mais próximo do real é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse camarada aqui, vocês vão usar se e somente se eu colocar, eu informar esse valor para vocês. Se eu não informar, vocês vão usar 10, beleza? Então, a parada é o seguinte. Vamos dar um exemplo rápido. Se a massa de um corpo, exemplo então, a massa de um corpo é de 2 kg, quanto vale o peso deste corpo aqui na Terra? Fácil. Peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. Peso é igual a 2 vezes 10. Então dá 20 newtons de força-peso, porque todas as forças têm como unidade newton, em homenagem a Isaac Newton, é claro. Então sempre quando eu falo de força, qualquer força, atrito, força de tração, força-peso, força normal, todas elas têm como unidade um newton, N, tá bom? Então preste atenção no seguinte, olha que coisa interessante. Na gravidade da Lua, nós temos o seguinte, a gravidade na Lua é igual à gravidade da Terra dividido por 6. Essa conta aqui vai dar um valor aproximado de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá ok, pessoal?
Então, esse aproximado, nós vamos usar esse valor. Se eu quiser calcular o peso da pessoa na Lua, a pessoa ficou mais leve. Então, eu vou escrever assim, ó, peso na Lua é igual a massa do corpo. A massa do corpo não muda. Okay? Quem muda é a aceleração da gravidade. Então, a massa do corpo, que é 2, para o mesmo exemplo, vezes a gravidade, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa continha, 9 vezes 12, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então, deu 3,2 newtons. Gente, a pessoa está mais leve. Ela está menos pesada, então está mais leve. Então, eu costumo falar que existem duas maneiras de deixarmos uma pessoa mais leve. Primeira forma é a pessoa emagrecendo, perdendo massa. Se ela perde massa, a massa for menor, o peso dela diminui. A outra maneira é fazendo o quê? É indo para um planeta cuja gravidade é menor que a da Terra. Ok? E aí, gravidade estando menor, o peso do corpo será menor. Muito bom. Esta é a força-peso. Gravar a fórmula? Fórmula do peso. Vamos agora para a força normal. A força normal é uma força de reação da superfície. É uma força de reação que a superfície faz sobre os corpos. Ok? É uma força que a superfície faz sobre os corpos. É isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um exemplo prático. Vamos colocar então uma superfície. E nessa superfície vamos desenhar um corpo. Nós sabemos que esse corpo, naturalmente, ele é puxado pelo centro da Terra. Automaticamente, ele também puxa o centro da Terra para cima. Então, neste corpo atuam duas forças. Força que a Terra faz nele. Força-peso. Certo? Mas nesse corpo, percebam que quando a Terra puxa ele para baixo, naturalmente esse corpo começa a forçar a superfície da Terra. E a força de contato ou de superfície é chamada de normal. Existe então uma força que o corpo faz na superfície, vou colocar aqui do ladinho, ó, que é a normal. E vou colocar o sinal de menos, tá bom? Menos normal. Então a superfície reage e faz uma força no corpo perpendicular a ela, só que para cima, que é chamado de normal. Positivo nesse caso, tá bom? Então percebam que a normal ela surgiu porque ela está em contato. Olha que interessante. Como o corpo não existe nele um movimento relativo, nem na vertical para baixo, nem para cima, não existe movimento relativo na vertical. Então isso me leva a crer que peso e normal têm o mesmo módulo. Não são iguais, né? Mas têm o mesmo módulo. Então, neste caso em particular, aqui a normal seria calculado simplesmente calculando a própria força-peso. A normal é igual a peso, que neste caso é massa vezes a gravidade. Muito bom. Mas, mestre, professor, força normal sempre será igual ao peso? Claro que não. Vamos dar um exemplo agora de força normal que não é igual ao peso. Tá? Então, imagine agora então uma superfície novamente. Nós colocamos um bloco aqui, ó. Um bloco A, um bloco B e um bloco C. Pouco importa a beleza do desenho aqui. O que importa é a compreensão. Eu fiz propositalmente um desenho bem esdrúxulo, fora aqui da escala, bem fora, para você entender que tamanho não é documento. Esse cara aqui pode ser pequeno, pode ser menor que A, porém pode ser mais denso, pode ter mais massa. E eu vou fazer de propósito isso. Vou colocar a massa de A aqui no cantinho. Ó. Massa de A eu vou colocar igual a 2 kg. A massa de B, eu quero colocar 5 kg. E a massa de C, apesar de ser grandão, vai ficar só 1 kg. Beleza? Porque é uma relação entre densidade e volume. Perdão, uma relação entre massa e volume, que a grandeza é chamada de densidade. Queridos, normal é uma força de reação de superfície. A pergunta é, o corpo A exerce uma força na superfície, tá ok? Essa superfície aqui,
que é proporcional apenas ao peso de A ou é proporcional à soma dos pesos? Pensa um pouco. A força que o corpo A necessariamente exerce sobre o chão, ela é proporcional ao peso dele ou é a soma das forças peso que atuam tudo sobre A, inclusive a de A? Então, é claro, é fácil perceber que o solo recebe uma força do corpo A, que ele é o que está em contato, que é proporcional à soma dos pesos, ok? Então, qual é a força total que o corpo A faz no solo? Vai ser o peso de A. Então, olha só, vou calcular logo. Que peso é fácil? O peso de A é a massa de A vezes a gravidade. 20 newtons. Fui direto, hein? Acompanha. Peso de B é a massa de B vezes a gravidade. 50 newtons. Peso de C é a massa de C vezes a gravidade, que vai ser 1 vezes 10. Opa, 10 newtons. Então, qual vai ser a normal de A? Bom, no corpo a força que A faz no solo, na superfície, é a soma dos pesos, que vai dar quanto? 80 newtons. Então, acabamos de perceber, se eu quisesse desenhar, que no corpo A, aqui, ó, atua no corpo a força peso de A, ok? E atua no corpo a normal. Existe mais alguma força que atua no A? Claro que sim, a força que B exerce em A. Perceba que essa normal aqui é a normal que o solo faz no corpo A. Porém, o corpo B não está encostado, ele exerce uma normal também aqui, ó. B exerce a normal dele aqui, ó, no corpo A, ó. Eu tenho a normal de B, concorda? Normal de B, tá lá, ó. Normal é força de contato, tá joia? Beleza. Que mais que eu tenho? Quanto vale a normal de A? Eu vou calcular. Galera, normal de A é fácil. Normal não é uma reação de superfície. A normal de A, neste caso, é a soma dos pesos aqui. Ok? Que é no 80 newtons. Uau! Quais são as forças que o corpo B, tá bom? Quanto vale o peso de B? Está aqui, 50 newtons. Quais são as forças que atuam no corpo B? São de convir comigo que no corpo B, tá lá, ó, no corpo B, se eu pegar ele aqui direitinho e desenhar as forças dele, vamos ver que existe o peso de B. Isso aí sempre existe. Peso de B, tá lá, tá bom? Mas o B faz uma força em A. Só que a força que B faz em A, ela é proporcional, certo? Eu disse que a força que B faz em A, aqui, ó, eu chamei de normal de B. Então, existe uma força normal que a superfície de A faz em B para cima. Tá lá, ó, normal de B. Tá lá, ó, esse cara aqui que me interessa. Mas pensa comigo, o corpo anormal de B é simplesmente devido ao peso de B ou é justamente a soma dos pesos de B mais C? Ou seja, o corpo A recebe em cima dele um somatório de forças que é devido ao peso de B e peso de C. Então, a normal de B, que é a reação, essa força é a soma dessas duas forças. A normal do corpo B, nesse caso, vai ser igual ao peso de B mais peso de C, que é 60 newtons. Perceberam, galera, que não é peso nem sempre igual ao normal? Tem outra força que atua em B? Tem. Ué, o corpo C faz força no B para baixo. Isso aqui é normal de C, ó. Tá lá. Quais são as forças que atuam em C? Bom, em C, esse blocão C aí, ó. Tá? Blocão C. Existe o peso de C. Tá ficando fácil, não tá? Existe a normal de C. Ué, galera, o C faz força em B. Eu botei aqui, ó, NC. Ué, o B, então, que é uma superfície, faz a reação dele lá, que normal é uma força de reação. Normal de C. Tá lá, ó. Acabou, não tem outra força que atua em C. São essas duas só, tá bom? Quanto vale o normal C? Nesse caso, C não tem ninguém em cima dele. A única força que B recebe de C é igual ao próprio peso.
Então, neste caso, a normal de C é igual ao peso de C, que já foi calculado, que é 10 newtons. Ok, galera? Tá lá, que beleza? Dei um exemplo, então, de força-peso. Expliquei que força-peso é uma força que os corpos que possuem massa considerável exercem entre si. Corpos muito pequenos, por exemplo, bactérias, corpos microscópicos, né? Ou corpos na escala nanométrica, esses corpos, a influência da gravidade é praticamente desprezível. Tá? Existe, mas é desprezível. Mas, por exemplo, agora corpos com massa considerável, aí nós temos a compreensão mais efetiva da força gravitacional. Então, a força-peso, novamente, é uma força que os planetas exercem sobre os corpos, puxando-os para o seu centro. Força normal é uma força de reação que a superfície exerce sobre os corpos. A força que o corpo faz na superfície é a força que a superfície devolve. Então, por exemplo, eu sentado numa balança tenho 80 kg de massa. Na balança, se eu estiver só assim com essa roupa, sem nada em cima de mim, estará registrando 80 kg? Não, 800 newtons. Vamos pegar uma balança que meça peso. Então, peso é massa vezes a gravidade. A balança estará registrando 800 newtons. Qual vai ser o valor da força normal? 800 newtons. Pega agora minha mochila. Minha mochila tem 20 kg, está pesado. Exagerei, né? Mas tudo bem, só para finalidade de conta. Ela tem 20 kg, coloco sobre o meu corpo. Então, agora sobre a balança, ela será influenciada pela força de dois corpos, força-peso. O peso do meu corpo mais o peso da mochila. Então, 80 mais 20, 100 kg. Qual será, então, a força que a balança que mede força estará medindo? Ela estará medindo uma força de 1000 newtons, porque a massa da soma do meu corpo, a massa do meu corpo mais a massa da mochila, 100 multiplicada por 10, que é a aceleração da gravidade. Então, isso vai fornecer uma força aplicada na balança de 1000 newtons de força. Quanto vale normal? 1000 newtons. Ok, pessoal? Muito bom. Eu acho que deu para esclarecer vocês. Obviamente, no próximo módulo eu vou gravar, então, sobre sistema de corpos acoplados. Aí o negócio começa a ficar legal, tá bom? Abração para vocês. Mais uma videoaula aí para ajudá-los, tá ok? Abraço.